Bom dia, irmãos. Mais um prazer estar aqui com vocês. 2 domingos seguidos, mas eu prometo que vou passar um tempo sem aparecer aqui para outros irmãos também terem essa oportunidade. E, de fato, estar aqui com vocês, temos esse encontro semanal, é muito bom, porque a gente tem um encontro com o nosso irmão, a gente tem um encontro com Deus e a gente tem um encontro com nós mesmos, quando nos confrontamos com a palavra de Deus. Então, hoje eu queria acompanhar vocês e juntos com vocês compartilharmos algumas coisas sobre a vida de Daniel, que acabamos de ler aqui no capítulo 1 do livro de Daniel. Falando um pouco sobre as nossas próximas mensagens, vocês perceberam que a gente saiu de 1 Coríntios e agora a gente vai dar início a mensagens no livro de Daniel. E o objetivo é a gente pensar como sermos fiéis, como continuarmos sendo cristãos num mundo cheio de infidelidade e cheio de injustiça. E no contexto aqui da história de Daniel, só para relembrar um pouco, existia o Império da Assíria, existia o Império Egípcio e existia também o Império Babilônico. E esses 3 impérios estavam disputando o poder do mundo nessa época. E então, o reino da Assíria vai levar o reino do norte de Israel como cativo, vai destruir tudo. E o reino do sul também vai ser destruído, mas pelo reino da Babilônia. Então, a Babilônia destrói o reino do sul, destrói Judá. E agora, os seus habitantes, os que sobreviveram, vão ser levados como escravos na terra da Babilônia. Então, esse é o contexto, um contexto de sofrimento, um contexto onde as pessoas que viviam em Judá não tinham opção a não ser escravos de um império maior do que eles mesmos. Mas uma coisa que os babilônicos não sabiam é que o povo de Deus servia ao Deus Todo-Poderoso. E ele tinha em suas mãos, e ele continua tendo o controle sobre a vida dos seus. E então, irmãos, no meio de um império idólatra, no meio da idolatria, do ocultismo, da magia, da bruxaria e de tantas outras práticas que os babilônicos faziam, Daniel decidiu permanecer fiel a Deus e não se corromper com aquele mundo. E aqui, diante desse texto, eu queria colocar 3 pontos para vocês, para que a gente pudesse pensar junto. O primeiro ponto é que Daniel permaneceu fiel a Deus, apesar de um passado dolorido que ele teve. Aqui no verso 1 e 2, nosso irmão Gilson leu com a gente, vai dizer que no 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, veio até Jerusalém e a sitiou, e a cercou, e a dominou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas mãos e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sineá e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Isso foi o que Nabucodonosor fez de uma forma bonita de se ouvir. Mas Judá aqui não caiu porque era fraca. Judá não foi destruída porque a Babilônia era muito forte. Mas Deus já havia dito a Judá, através dos profetas, que se ela permanecesse com Deus, Deus iria estar com eles. Mas o que acontece é que, infelizmente, Judá começa a adorar outros deuses, começa a abandonar o seu Deus, o Deus Todo-Poderoso. E então Deus permite que a Babilônia domine a terra de Judá, e eles são levados por 70 anos para a escravidão na Babilônia. E olhando para isso, irmãos, a gente vê que o pecado, ele destrói a humanidade. O pecado acaba com qualquer império, com qualquer país, com qualquer nação. O pecado destrói a humanidade de uma forma que nós não podemos conter os seus estragos. E aqui, sabendo disso, sabendo que Judá foi levada como escrava para a terra da Babilônia, o que é que Daniel tem a ver com isso?
Daniel aqui perdeu a sua nacionalidade, seu país estava destruído, não tinha mais uma nação. Daniel perdeu sua família foi arrancada dele, perdeu todos os seus familiares. E Daniel perdeu a sua religião. Daniel perdeu os pilares da sua adoração. O templo foi destruído, os utensílios foram levados. Daniel estava perdendo a sua identidade, aparentemente, aqui nessa história. Mas o que me chama a atenção é que Daniel vai para aquela terra. Daniel vai viver na Babilônia como um escravo de maior escalão, é verdade. Mas Daniel não se corrompe com o meio que ele vivia. Daniel não aceita viver como os babilônicos viviam. Ele tinha algo dentro dele que fazia ele ser diferente dos outros. Irmãos, nós vivemos num país, num mundo onde há muita idolatria, onde há muito pecado, onde há muita injustiça. E não é diferente aqui na história de Daniel. Então, o que importa para a gente hoje é entender como Daniel conseguiu ser fiel num mundo tão parecido com o nosso. E isso é o que eu gostaria de conversar com vocês hoje. Como ser fiel num mundo cheio de infidelidade. Dos versos 3 a 8, a gente vê que Daniel consegue ser fiel, apesar do presente dele ser um presente cheio de oportunidades e cheio de riscos. Veja só, nos versos 3 e 4 ele vai dizer: depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Babilônia invade Judá por 3 invasões. A primeira, ela leva os nobres, a nobreza, e Daniel vai ser levado nessa primeira leva. Depois a Babilônia vai levar os escravos, as pessoas que iriam trabalhar de forma braçal na Babilônia. E na terceira invasão, ele destrói tudo e destrói as pessoas que para eles não serviam para nada. Então, o rei ordenou ao chefe que buscasse alguns jovens israelitas da família real, da nobreza. Verso 4, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Então, Daniel e seus amigos foram escolhidos para uma espécie de universidade da Babilônia, onde eles seriam treinados, onde eles passariam por um treinamento, por provas, até que chegasse a servir ao rei. E eu lembro quando eu passei na universidade, e quem é pai aqui sabe como é feliz, né? Aquele que vê o filho se dando bem na vida, passando na universidade, indo bem na escola. É um prazer muito grande para os pais. E eu via isso nos olhos dos meus pais, quando eu passei na universidade, até rasparam minha cabeça. Eu acho que é por isso que não nasceu mais aqui. Mas é uma felicidade para os pais. Ver os filhos passar na universidade é um orgulho. Ver os filhos se encaminhando para uma profissão é algo que enche o coração dos pais de alegria. Imagine aqueles que conheciam Daniel e seus amigos, vendo eles receberem uma oportunidade única de ir para a Babilônia, aprender da sua cultura e chegar ao mais alto escalão daquele reino. E os requisitos para entrar nessa universidade da Babilônia precisavam ter qualidades sociais, precisavam ser da nobreza, pessoas que fizessem parte da família real. Eles tinham esse requisito. Precisavam ser sem defeito e de boa aparência física, precisavam ter qualidades físicas. Aparentemente, Daniel era um cara bonito, seus amigos também. Mais um requisito cumprido. E o terceiro requisito que o texto diz é que eles precisavam ter qualidades intelectuais, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento, precisavam ser pessoas estudadas. E eles também cumpriram esse requisito. Então,
dá a ideia que Daniel era uma pessoa estudiosa quando morava ainda em Judá. E aqui isso me faz pensar uma coisa. Às vezes, nem todas as maçãs que o diabo oferece, elas são sem bicho. Às vezes o diabo oferece uma maçã bonita, quando você dá a mordida, tem uma lagarta dentro. Nem sempre o que o mundo oferece, aparentemente agradável aos nossos olhos, é muito bom para a nossa vida. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Palavras de Jesus em Marcos 8:36. De que adianta fazer tudo isso e ferir a consciência? Daniel tinha isso claro em sua vida, tinha claro em sua mente, que essa oportunidade que estava ganhando não poderia ferir a sua consciência e principalmente a sua fé. Então, irmãos, o que adianta chegar no topo da pirâmide social negando a nossa fé? De que adianta ter sucesso se eu preciso passar por cima dos outros? Daniel não queria isso. Daniel sim queria chegar onde ele chegou, mas ele não estava disposto em nenhum momento a abdicar de sua fé e da sua consciência perante o Deus que ele servia. E nessa geração que nós vivemos, as pessoas se vendem por qualquer preço. Para ter sucesso, as pessoas pagam qualquer valor, fazem qualquer loucura, simplesmente para estar no topo da pirâmide. E aqui, irmãos, no verso 5, olha o que vai dizer o texto. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Eles iriam cursar essa espécie de universidade por 3 anos e no fim de tudo, emprego garantido, posição social da mais alta possível naquele império, comida do bom e do melhor, a mesma comida que o rei comia, a mesma bebida que o rei bebia, eles iriam ter. Imagine a oportunidade que Daniel e seus amigos iam ter diante dessa situação. A única coisa que eles precisariam fazer, como dizia minha mãe, só precisa estudar. Sua obrigação é estudar, você não precisa fazer mais nada. E talvez aquelas pessoas estavam dizendo, Daniel, aproveita essa oportunidade, Daniel. Que oportunidade de ouro que você está tendo, comida boa, bebida boa, um palácio, né, para dormir, oportunidades de servir ao rei para o resto da vida. O maior império da atualidade é a Babilônia. Deixa esse Deus de lado, Daniel. Aproveita a oportunidade, agarra ela com o que você puder. Daniel decide não se contaminar. Daniel decide que a sua fé, que o seu Deus vem em primeiro lugar. E esse é um princípio, irmãos, que eu preciso aprender para a minha vida e queria compartilhar com vocês também. Nosso Deus está acima de qualquer coisa em nossa vida. Ele deve ser a nossa prioridade. Ainda quando a vida apresente boas oportunidades, a nossa fé, nossa consciência deve vir em primeiro lugar. E então, veja o que acontece no verso 6 e 7. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A primeira coisa que fizeram foi, muda o seu nome. Querem tirar a identidade desses rapazes. E os seus nomes tinham significados que sempre se remetiam a Deus, ao Jeová deles. Daniel significava Deus é o meu juiz. Ananias, Jeová foi misericordioso. Misael, quem é igual a Deus? E Azarias, Jeová me ajudou. E a primeira coisa que fizeram foi tirar Jeová do nome deles. Mudaram os nomes deles. E colocaram nomes que faziam referências a ídolos da Babilônia, a deuses da Babilônia. Passaram a se chamar Beltesazar, Ananias,
Sadraque, perdão, a Daniel deu o nome de Belsazar, a Ananias de Sadraque, a Misael de Mesaque e Azarias de Abidnego. E aqui, irmãos, eu não sei se vocês já sofreram por ser cristãos. Eu não sei se você já precisou passar por isso. Precisou sofrer por ter aberto a sua boca e ter dito: eu acredito na criação de Deus. Eu acredito em Adão e Eva. Eu acredito em Jesus Cristo. E como universitário recente que fui, é difícil. É difícil estar numa escola ou numa universidade ou num trabalho onde as pessoas acham que isso é conto da carochinha. É difícil você provar, você mostrar a sua fé, você acredita em Deus. E Daniel não foi diferente. Daniel precisava estar convicto naquele Deus que ele servia. Daniel aqui está enfrentando as pressões da Babilônia, a ponto de mudarem o seu nome. Como é que você, como é que eu temos enfrentado as pressões do dia a dia? Como é que nós temos enfrentado as pessoas que querem que nós nos moldemos ao padrão do mundo, ao jeito que o mundo pensa? E, irmãos, sabe de uma coisa? Eles poderiam trocar o nome de Daniel, mas eles não podiam trocar o coração de Daniel. Ainda que o mundo possa mudar o seu nome, não deixe que o mundo mude o seu coração. É isso que eu aprendo aqui com Daniel. E no verso 8 vai dizer: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. E pediu aos chefes dos oficiais permissão para se abster deles. Em outras versões vai dizer: Daniel decidiu firmemente, ou ainda assentou essa decisão no seu coração. Daniel decidiu não de uma forma qualquer, Daniel decidiu de forma firme que não se contaminaria com as iguarias de Nabucodonosor. Ele decidiu em seu íntimo, firme, assentou em seu coração essa decisão. Ele não abria mão da sua fé, ele não abria mão ao Deus a quem ele servia. E hoje, irmãos, nós precisamos disso. Nós precisamos de amor, nós precisamos de coragem para decidir não se contaminar com o mundo, diariamente. Todos os dias o mundo vem com uma bandeja cheia de maçãs bonitas para a gente. E cabe a nós decidirmos recusá-las. Daniel estava firme em sua decisão. E aqui hoje eu vou usar uma ilustração campograndense. Já viu uma chipa que fica guardada 2 dias? Como é que ela fica depois? Firme, né? Dura. Esses dias eu comprava chipa demais. Eu e Gabi, a gente comia. Falei, vou comprar logo umas 3 para guardar para amanhã. Rapaz, quase quebrei meu dente. Coloquei no café, o café ficou duro. Não amolece. Mas, irmãos, nós precisamos ser firmes. Nós precisamos agarrar a nossa convicção, agarrar o nosso Deus e dizer: eu não abro mão. Nós precisamos ter coragem como Daniel teve. Daniel estava desafiando aqui o maior rei, o maior imperador da humanidade naquele tempo. Daniel estava desafiando Nabucodonosor, aquele que destruiu toda Israel, o império assírio também, o império egípcio. E ele estava dizendo para Nabucodonosor: eu não abro mão da minha consciência e da minha fé em Deus. Daniel foi sábio em sua decisão. Note que no verso 8, ele decide não se tornar impuro e ele pediu ao chefe. Ele teve a humildade de pedir que não comesse daquela comida. Isso é humildade.
E para enfrentar o mundo, irmãos, nós precisamos de humildade. Nós precisamos ser como Daniel aqui, sabedoria. E mais uma vez, um rei não pede, um rei manda, um rei ordena. Se o rei falar tem que comer, tem que comer. Não tem o que fazer. Se o rei mandou, todo mundo obedece. Mas a gente está esquecendo aqui quem estava por trás da história. O Senhor estava com Daniel. O Senhor trabalhou no coração do servo para aceitar o pedido de Daniel. Veja no verso 9. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia dele. Não foi a oratória de Daniel, não foi o jeito que Daniel falou. Foi Deus quem fez. Deus fez com que o homem fosse bondoso com Daniel e ainda tivesse simpatia por Daniel. Verso 10, apesar disso, ele disse a Daniel, olha, eu tenho medo do rei, tenho medo do meu senhor, porque ele determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade? O rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. O homem tem medo porque ele está desafiando o rei da Babilônia. E aí, Daniel faz o convite. Daniel diz no verso 12, peço que façam experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Daniel é coerente na sua decisão. Daniel é coerente na sua decisão. Daniel sabia que se ele abrisse mão aqui 1 centímetro da fé dele, lá na frente ele poderia abrir 1 quilômetro. Então, tem um texto que diz, né? Se somos fiéis no pouco, também seremos no muito. Daniel tinha isso claro na mente dele. Se ele abrisse mão aqui da fé dele, 1 centímetro que fosse, lá na frente ele ia abrir muito mais. Então, Daniel não arreda o pé da sua fé. Daniel se mantém firme e diz, eu não vou fazer isso. Irmãos, olhando para Daniel, eu vejo que ele não tinha medo da morte. Falamos da morte domingo passado, né? Jesus nos promete a ressurreição. Jesus nos promete a vida eterna. Isso é claro. Isso é verdadeiro, isso vai acontecer. E Daniel parece que tinha isso claro também em sua mente, porque ele não tem medo de morrer. Ele não tem medo da espada. Ele prefere morrer do que abandonar o seu Deus. Ele prefere ser um mártir do que um apóstata. E a gente vê lá em Daniel capítulo 6, o que é que vai acontecer com Daniel? O sistema se volta contra Daniel. Nos tempos de Jesus, a morte mais cruel, a pena de morte pior que existia era a crucifixão. No tempo de Daniel, era a cova dos leões. E Daniel enfrenta a pior pena de morte que existia na Babilônia: ser morto pelos leões. E ele enfrenta a morte. Vai me matar? Pode me mandar para a cova. Ele não desiste. A fé daquele homem é inabalável. E você tem que admitir, nós precisamos ter uma fé como Daniel teve. Se vamos viver ou morrer, irmãos, não é decisão nossa. Tem até um cântico que diz, a minha vida está nas mãos do meu Senhor, que vivo está. Falamos do passado de Daniel, um passado doloroso, um passado onde o país, a nação dele foi totalmente destruída e levada como escravo. Falamos do presente de Daniel, um presente cheio de oportunidades. E aqui eu queria falar agora do futuro que espera Daniel. Daniel ganha a confiança dos chefes dos eunucos, como vimos, e a gente vê que Deus começa a honrar Daniel, porque Daniel honrava a Deus. Isso é um princípio para nós. Quando honramos a Deus, nem que seja nas pequenas coisas, Ele também nos honra.
E Daniel tinha fé. Ele até deu um prazo. Me dê 10 dias. 10 dias e você pode me comparar com qualquer outro babilônico. 10 dias. Daniel tinha fé, tinha certeza de que Deus ia agir. Deu até um prazo. Daniel tinha total certeza e plena confiança ao Deus que ele servia. Porque ele sabia que estava honrando a Deus e que Deus iria honrar a Daniel. Irmãos, é na escola, é na universidade, é no trabalho, é em casa, é na vizinhança, é na empresa, é no seu comércio, no seu negócio, em tudo nós precisamos honrar a Deus. Em tudo nós precisamos ser fiéis a Ele. Tem gente que diz, se não sonegar impostos, o seu negócio não vai para frente. Tem gente que diz, se não colar na prova, não vai para frente, não passa. Isso não é verdade, irmãos. Deus honra aqueles que o honram. Aqueles que honram o seu nome serão honrados, serão exaltados pelo Pai. Voltando aqui para o vestibular de Daniel na Babilônia, vai dizer no verso 16, verso 15, passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Verso 16, assim o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso lhe dava vegetais. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Deus deu. Mérito de Daniel? Mérito dos outros amigos? Estudou muito, mereceu? Deus deu sabedoria e inteligência. Verso 18. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. Chegou a hora de fazer a prova. Chegou o Enem para Daniel. Depois de preparação, de comida, de muita fé e de muita oração, Daniel vai ter que se apresentar. A prova aqui é oral, cara a cara com o rei da Babilônia. Sem negociar os princípios, Daniel vai conversar com o rei no verso 19. O rei conversa com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. De modo que eles passaram a servir ao rei. Foram aprovados e passaram ao mais alto escalão da Babilônia. Passaram a servir ao rei. Sem deixar de ser fiel, eles chegaram onde eles queriam. Sem abrir mão de nada. Sem abrir mão da sua fé e da sua consciência. E no verso 21 a gente tem, verso 20 e 21 a gente tem o resultado da história. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. 10 vezes mais sábios. Deus o fez. E verso 21, Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Sabe o que isso significa, irmãos? Que a Babilônia passou e Daniel ficou. Daniel passou da Babilônia. A Babilônia foi destruída por Ciro e o Império Medo-Persa. Daniel permaneceu. O servo de Deus continuou. Nabucodonosor passou a comer capim, se tornou louco, depois se arrepende, é curado. O seu sucessor, Belsazar, começa a profanar as coisas de Deus, começa a zombar de Deus.
e Deus pune a Babilônia. Deus sempre esteve no controle dessa história. Deus sempre está no controle da sua história, da sua vida. A questão aqui é única e simples. Vamos fazer como Daniel e deixar que Deus comande a nossa vida? Ou nós vamos nos agarrar à nossa vida e tomar nossas próprias decisões? Daniel tinha claro em sua mente que o Senhor é quem guiava ele e decidiu ser fiel aos planos de Deus, até quando foi para a cova dos leões. Minha esperança hoje, irmãos, é que esse aprendizado confronte o meu coração e o seu também. Que a gente permaneça fiel num mundo cheio de infidelidade. Que a gente seja fiel no passado, no presente e no futuro. Daniel teve uma vida difícil, uma vida dolorida. Mas uma coisa que ele tinha em sua mente que não negociava era a sua fé. Nós possamos continuar fiéis, apesar de um mundo infiel e um mundo injusto. Nós possamos ser como Jesus Cristo, que considerou que o ser igual a Deus não era algo que deveria pegar-se. Precisamos nos esvaziar de nós mesmos e considerar Deus como o princípio, como a pedra angular de nossa vida. Deus possa abençoar a sua vida, possa abençoar a minha e juntos como uma família em Cristo possamos caminhar em fidelidade até a eternidade que Deus promete a cada um de nós. Amém? Vamos orar?